Por que arte é tão estranha? Antes de eu entrar no meu curso de artes visuais, eu também me fazia essa pergunta. Eu também achava que a arte era muito estranha. Eu não entendia por que as pessoas pagam milhões por uma banana grudada na parede, pagam milhões em quadros brancos ou em cores ou só em manchas, entre muitas aspas. Mas antes de eu entrar nesse quesito de por que a arte contemporânea é estranha, por que é difícil de entender, por que tem gente que paga muito dinheiro nisso, mas a gente tem que entender o que é arte, né? De onde é que vem essa discussão que todo mundo fala há muito tempo. O conceito arte, o conceito da palavra arte vem do latim, que significa técnica ou reproduzir alguma coisa com maestria. No período do Renascimento, ali até mais ou menos o século XIX, a arte era sinônimo de mímese. Mímese e o domínio técnico. Ou seja, era muito valorizado a reprodução fiel do real, a reprodução quase que perfeita da realidade em esculturas de mármore, em pinturas e desenhos e tal. E o objetivo da arte nessa época era representar o mundo, era representar os deuses, era representar a nobreza de um cara lá muito rico que encomendou um quadro e precisava ter uma perfeição estética. Mas só que hoje em dia a arte é um campo de expressão, de comunicação e muito conceitual. Não se limita a só pintura, não se limita a só escultura, porque a arte hoje em dia pode ser uma performance, pode ser um objeto do cotidiano ressignificado. O foco mudou do produto final pro processo e pra reflexão de que esse mesmo objeto gera. Então, o conceito de arte só veio na Grécia ali, mais ou menos naquele período. Mas claro que tem gente que considera os desenhos dos homens nas cavernas arte, mas só que nessa época estudiosos dizem que essas pinturas, essas pequenas esculturas eu me refiro a, tipo, estatueta de fertilidade, tipo aquela Vênus de Willendorf, eu acho que é esse o nome. Mas essas pinturas de animais, de mãos em negativo nas paredes das cavernas, era muito relacionado, tinha um caráter mágico, assim, era muito relacionado a rituais, era muito relacionado à comunicação. E pintar esse animal na parede era simbolicamente capturar a alma dele para garantir uma caça bem-sucedida, ou seja, nesse caráter ritual era desenhado na parede os animais, os veados, os bois, ou não sei muito bem quais animais que existiam naquela época, mas era visando o bem da caçada, era visando um poder maior, enfim, era mais místico assim. E aí bem depois, né? Na Grécia e na Roma e mais tarde até no Renascimento, a arte atingiu o auge, entre aspas, da sofisticação técnica tradicional, assim. Que foi o que eu comentei ali um pouco mais cedo, da reproduções em mármores, em pinturas e desenhos muito parecidas com a realidade. E essas esculturas em mármore eram anatomicamente perfeitas e as pinturas, elas dominavam a perspectiva linear, elas dominavam os tons claros, os tons escuros. E exemplo disso é tipo Leonardo da Vinci e Michelangelo, né? Não dá pra não citar esses dois nomes. E a função dessas artes era mais celebrar o humanismo. E o humanismo é aquela teoria de que o homem é o centro de tudo, o homem é muito importante. Então, essa anatomia, ela era muito valorizada. Claro que também tinha as questões religiosas, as questões harmônicas da estética, e a beleza nessa época era vista como um reflexo da verdade e da virtude, né? Mas só que isso aí mudou com a invenção da fotografia no século XIX. Século XIX, né? Eu acho que é. Mas tudo isso mudou com a invenção da fotografia no século XIX, em que a arte perdeu a obrigação de imitar a realidade. Porque se uma máquina fotográfica consegue capturar a realidade hoje em dia é segundos, né? Mas naquela época fazer fotografia tinha toda a questão da câmera obscura que tinha que deixar em exposição por um tempo para a imagem se formar. Mas enfim, uma máquina
consegue capturar uma imagem perfeita, sem a necessidade técnica de estudo, de reprodução. Então as pessoas começaram a pensar que, tipo, se uma máquina pode registrar esse mundo que a gente vive com perfeição, o que sobrava pro artista, sabe? Então os artistas, eles precisaram se reinventar. Eles precisaram adotar mais a subjetividade e a deconstrução. Mas aí vieram as vanguardas europeias. Aqui pensando exclusivamente na arte eurocêntrica. Tiveram os movimentos do impressionismo, do expressionismo, do cubismo, do surrealismo. E todos esses ismos, né, são de vanguardas europeias. E cada um veio para distorcer essa questão de que de como a gente representa a arte e explora o inconsciente. Normalmente, essas vanguardas europeias, elas sempre surgiram em resposta à anterior. Por exemplo, com a invenção da fotografia, veio o impressionismo, que de impressionismo vem impressão, né? E dando uma olhada nos quadros do Monet, por exemplo, era muito manchas. Ele não fazia linhas, ele não trabalhava exatamente como uma foto, entre aspas, era mais manchas. É tipo aquela imagem que tu olha fechando um pouquinho o olho, que tu consegue ver só umas manchinhas de cor. Veio o impressionismo para exatamente se opor à fotografia. Aí, claro que depois veio o expressionismo, e daí depois veio o cubismo com as imagens mais geométricas e tal, e depois veio o surrealismo para explorar o inconsciente e tal. Mas só que o ponto de virada disso foi no dadaísmo em 1917, se eu não me engano, que foi principalmente o Duchamp. Provavelmente todo mundo conhece a fonte do Duchamp, ou o urinol, ou o mictório, que ele expôs isso assinando com outro nome, né, na época, para não causar uma perseguição. Mas ele botou esse mictório no museu. Ele começou a questionar com o dadaísmo, né, que a arte não é o objeto, a arte é a ideia que esse objeto traz. Tipo, se o artista diz que a arte altera o contexto do objeto, então isso se torna arte. Mas essa é muita questão de, tipo, bota muito em pauta, é muito atual isso, inclusive, bota muito em pauta sobre o que é arte, o que pode ser considerado arte. Se eu pegar um tijolo e botar no museu em cima de um cubo branco, pode ser considerado arte. Mas essa é uma questão que todo mundo discute há muito tempo. Essa é uma das maiores questões, maiores perguntas do mundo da arte. A arte, ela é sobre isso. É sobre causar impacto, é sobre fazer as pessoas pensarem. Mas e daí, mais ou menos por volta do século XX, ali no período pós-Guerra Fria, a gente entra na arte contemporânea. Que contemporâneo do nome já diz que é a arte que é feita hoje em dia. E aqui não existe mais fronteira do que é arte, do que não é arte. Tudo pode ser considerado arte. A estética tradicional foi deixada de lado para dar espaço ao estranho e dar espaço ao experimental. E muitas vezes isso causa um incômodo, isso causa muita crítica social em volta dessa obra de arte. E uma das características do cenário da arte contemporânea é a arte conceitual. Quando a ideia, o conceito de uma obra, ela é mais importante do que a aparência física dela, a execução dela, por exemplo. Inclusive, vou usar até o mesmo exemplo do Duchamp, por exemplo, se fosse hoje em dia, em 2026, mas vou até trazer um exemplo do Duchamp, por exemplo, se fosse hoje em dia, em 2026, se ele trouxesse esse mictório para dentro de algum museu ou uma galeria, porque a ideia ou o conceito disso é mais importante do que a obra em si. O foco não é sobre o mictório, o foco é sobre por que o mictório tá no museu, o que ele tá fazendo ali, o que ele faz a gente pensar. Será que a gente pensa que o museu ele é um lugar sujo, que é por isso que tem um mictório? Mas e se o banheiro for limpo?
Mas esse deslocamento do mictório pro museu, ele pode ser considerado como uma banalidade da arte. Enfim, a arte conceitual, ela faz mais tu pensar dentro da tua cabeça do que visualmente, do que aquele objeto tá fazendo na tua frente. E outro ponto também é arte povera. E traduzindo arte povera é arte pobre. Mas não pobre de valor monetário, mas sim pobre em relação aos métodos mais tradicionais da arte. É pobre, mas no sentido de, tipo, ir contra pintura, ir contra mármore, ir contra esses métodos materiais mais consolidados. Mas surgiu na Itália e tu consegue ver muito trabalho envolvendo terra, envolvendo trapos, envolvendo madeira, envolvendo lixo. Inclusive, dá até para considerar que obras em ouro maciço podem ser considerados arte pobre, porque não é convencional. Mas isso surgiu para criticar a comercialização da arte e focar na energia dos materiais e na energia do processo também. Mas enfim, hoje em dia também está muito popular a performance e a arte efêmera, que são trabalhos que têm vídeo, são trabalhos que acontecem no corpo do artista, por exemplo, como uma performance, o artista se pinta, o artista faz barulhos ali na tua frente. E como na arte contemporânea é mais para causar algum sentimento em ti, é para te fazer sentir alguma coisa, é para fazer tu ter alguma reação a essa arte. Mas hoje em dia a arte contemporânea ela funciona como um espelho da sociedade. Não quer que tu olhe pra ela tipo como se fosse um objeto. Ela precisa que tu pense, ela precisa que tu te posicione perante ela. E muitas vezes ela te dá sinais de desconforto. Às vezes as obras te fazem sentir mal, às vezes as obras te fazem sentir coisas estranhas no teu corpo, assim, sabe? E voltando pra pergunta inicial sobre por que a arte é tão estranha, é justamente pra isso. É pra te causar algum tipo de reação, é pra te mostrar que tu tá pensando de um jeito específico e outras pessoas pensam de outras formas, outras pessoas interpretam de um jeito diferente a mesma obra de arte. E um quadro branco pode significar para a mesma pessoa vazio. O mesmo quadro branco pode significar para outra pessoa o acúmulo de tudo. E cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem o seu repertório e vai interpretar aquilo de uma forma diferente. Por exemplo, se vê esse mesmo quadro branco, a pessoa pode ficar muito triste porque algum ente muito querido já falecido usava frequentemente um véu branco, por exemplo, e esse quadro branco pode fazer essa pessoa chorar, pode trazer à tona vários sentimentos, porque a arte contemporânea, ela é isso, né? Ela é sobre isso, é sobre trazer as emoções, é sobre se expressar, é sobre trazer esses sentimentos e redescobrir quem tu é.